Bom, gente, então vamos lá, vamos resolver as questões da aula 4, né, de sistema de medidas. Bom, questão número 1 das atividades essenciais, uma questão do Enem. Olha, uma questão simples, tá, gente? Não pode perder uma questão dessa. A maior piscina do mundo registrada no livro Guinness foi localizada no Chile, em San Alfonso del Mar, cobrindo um terreno de 8 hectares de área. Sabe-se que 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado. Então, veja bem, o aluno não precisava nem de saber o que é 1 hectare, né? Que é representado por HA, né, gente? Que significa 1 hectômetro quadrado. É uma unidade de superfície, né? Unidade de área. Qual é o valor em metros quadrados da área coberta pelo terreno da piscina? Bom, então o que a gente quer transformar aqui? Transformar hectômetro quadrado em metro quadrado, né? Então, nós temos hectômetro quadrado, decâmetro quadrado e depois vem metro quadrado. Então, para passar de hectômetro quadrado para metro quadrado, nós temos que andar 2 mais 2, 4 casas para direita, né? Então, se são 8 hectares, é a mesma coisa que 8 hectômetros quadrados, né? Então, nós vamos andar 4 casas para direita. Quando a vírgula não tá aparecendo, isso quer dizer que ela tá no final do número, né? Então, 4 casas para direita é só acrescentar 4 zeros. Então, quer dizer que em metros quadrados, a área dessa piscina é de 80 mil. Então, a resposta certa é letra E. Questão número 2, uma questão do Enem também. César Augusto Cielo Filho é um nadador brasileiro, campeão olímpico e detentor de várias medalhas nacionais e internacionais. Em 2013, no Campeonato Mundial de Barcelona, na Espanha, César Cielo obteve o primeiro lugar no estilo livre, nadando 50 metros em 21,320 segundos. A posição ocupada pelo algarismo 3 nesse registro de tempo corresponde a... Então, esse 3 aqui, gente, ó. Então, veja bem, tá assim, olha, 21,320 segundos. Bom, então são 21 segundos inteiros, né? Então, o 2 e o 1 aqui tá significando o quê? 21 segundos inteiros. A primeira casa depois da vírgula, gente, são décimos de segundos, ok? A segunda casa são centésimos de segundo. E a terceira casa, milésimos de segundos. Então, o 3, ele está ocupando qual a casa? A posição dele ocupada na casa dos décimos de segundos. Então, a resposta certa é a letra E. Se perguntasse desse 2 aqui, seria centésimos de segundos, tá? E mais um detalhe. Quando a gente tem zero lá no final, gente, depois da vírgula, eu poderia escrever assim também, olha, sem o zero, tá? É a mesma coisa. 21,320 segundos, né? Segundos é a mesma coisa que 21,32 segundos, tá certo? Então, o 3, ele tá na casa dos décimos de segundos. Resposta certa, letra E. Questão número 3, outra questão do Enem. Em uma embalagem de farinha encontra-se a receita de um bolo, sendo parte dela reproduzida a seguir. Ingredientes desse bolo: 640 gramas de farinha, que equivale a 4 xícaras, 16 gramas de fermento biológico, que equivale a 2 colheres medidas. Possuindo apenas a colher medida indicada na receita, uma dona de casa teve que fazer algumas conversões para poder medir com precisão a farinha. Então, a farinha aqui, gente, está medida pela xícara, né? Só que eu quero saber qual que é a medida em colheres, ok? Considere que a farinha e o fermento possuem densidades iguais. Cada xícara indicada na receita é equivalente a quantas colheres medidas?
Bom, então 640 gramas de farinha, gente, são 4 xícaras. Então, uma xícara vai ser igual a 640 gramas, né? Dividido por 4. Então, vai ser igual a 160 gramas. Isso é uma xícara. E 16 gramas de fermento, gente, são 2 colheres. Então, se 2 colheres são 16 gramas, uma colher, então, vai ser 8 gramas, certo? Então, 160 gramas em colheres vai ser o quê, gente? 160 gramas, que é uma xícara, dividido por 8, que é uma colher. Então, vai ser igual a 20 gramas. Então, cada colher não, desculpa, gente. Quantas colheres são 160 gramas? Cada colher tem 8 gramas, né? Então, 160 gramas, né? Gramas não, gente, que são colheres. A quantidade vai ser de 20 colheres, né? Aqui são gramas e aqui são gramas. Então, são 20 colheres. Resposta certa, letra B. Questão número 4 do Enem. Então, veja bem, essa matéria, gente, sistema de medidas cai muito no Enem, né? A gente já fez várias aqui. Os computadores operam com dados em formato binário, com 2 valores possíveis, apenas para cada dígito, utilizando potências de 2 para representar quantidades. Assim, tem-se como exemplo: 1 kbyte é igual a 2 elevado a 10 bytes, 1 megabyte, 2 elevado a 10 kbytes, e 1 gigabyte igual a 2 elevado a 10 megabytes, sendo que 2 elevado a 10 é igual a 1024. Nesse caso, tem-se que kbyte significa kilobyte, MB significa megabyte e GB significa gigabyte. Entretanto, a maioria dos fabricantes de discos rígidos, pendrives ou similares adotam preferencialmente o significado usual desses prefixos em base 10. Assim, nos produtos desses fabricantes, 1 GB é igual a 10 elevado a 3 megabyte. Então, olha, o valor real, gente, de 1 GB é 2 elevado a 10 megabyte. Só que os fabricantes consideram que 1 GB é igual a 10 elevado a 3 megabytes. Então, o real seria 1024, mas eles consideram como 1000, né? Porque 10 elevado a 3 é 1000. Que é igual a 10 elevado a 6 kbytes, que é igual a 10 elevado a 9 bytes. Como a maioria dos programas de computadores utilizam as unidades com base em potências de 2, um disco informado pelo fabricante como sendo de 80 GB, então isso aqui é o que foi informado pelo fabricante, aparecerá aos usuários como possuindo aproximadamente 75. Então, vai falar que tem 80, gente, mas o valor real que vai aparecer lá para os usuários é de 75 GB, ok? Um disco rígido está sendo vendido como possuindo 500 GB. Então, isso aqui é o que o fabricante está falando que tem, né? Considerando unidades de potências de 10. Qual dos valores está mais próximo do valor informado por um programa que utilize medidas com potências de base 2? Então, eu quero saber o seguinte: o fabricante vai falar que é 500, mas qual que vai ser o tamanho que o usuário vai ver, né? Qual que vai ser o tamanho real? Ok? Então, nós vamos fazer o quê? Uma regra de 3. Então, nós temos aqui o que vai ser falado pelo fabricante e qual que é o tamanho real que vai aparecer lá para o usuário, né? Então, quando ele fala que é 80, o tamanho real é 75. Então, quando ele falar que é 500, o tamanho real, né, que vai aparecer lá para o usuário, vai ser igual a X. Então, nós temos uma regra de 3 simples, direta, né? Só multiplicar cruzado. Porque se o fabricante falar que é mais, o tamanho real também vai ser mais. Antes de multiplicar cruzado, gente, a gente pode simplificar aqui na mesma grandeza, olha, para ficar com os números menores, ok? Então, eu poderia até simplificar o 8 com o 50. Só que aqui depois a gente não tem que multiplicar cruzado, gente. Então, o que eu tô pensando? Multiplicar o 75 por 50 vai ser mais fácil do que multiplicar por 25, né? Que vai ficar mais quebrado. Então, vou deixar assim, tá bom? Mas se você quiser simplificar o 8 com o 50, poderia também. Então, vai ficar 8x é igual a 50 vezes 75.
50 vezes 75, gente, multiplicar por 50 é a mesma coisa que você multiplicar por 100 e dividir por 2, né? Multiplicar por 100 dá 7.500. 7.500 dividido por 2 vai dar 3.500 com 250, 3.750. 3.750. Então, x vai ser igual a 3.750 dividido por 8. Se você quiser simplificar por 2 primeiro, antes de dividir, poderia também, tá? Porque os dois são pares, né? Daria para simplificar primeiro. Ou pode fazer da forma que eu tô fazendo aqui também. 37 dividido por 8 dá 4, que dá 32, sobra 5. 55 dividido por 8 dá 6, que dá 48, sobra 7. 70 dividido por 8 dá 8, né, que dá 64, sobra 6. Aumenta o 0, coloca a vírgula. 60 dividido por 8 dá 7, 56 dá 4. 40 dividido por 8 dá 5, dá 468,75. Então, a questão está pedindo o valor mais próximo, né? Então, o valor mais próximo é o 468. Então, a resposta certa é letra A. Bom, agora vamos ver as atividades propostas, gente. Questão número 1, questão do Enem. Medir distância sempre foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo, fez-se necessária a criação de unidades de medida que pudessem representar tais distâncias. Por exemplo, o metro. Uma unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade astronômica, que é representado pela letra U e a letra A, né? UA. Utilizada para descrever, por exemplo, distâncias entre corpos celestes. Por definição, uma unidade astronômica equivale à distância entre a Terra e o Sol, que em notação científica é dada por 1,496 vezes 10 elevado a 2 milhões de quilômetros. Da mesma forma, essa representação, uma unidade astronômica em metro, equivale a... Então, a gente vai simplesmente pegar essa unidade, essa medida aqui, que está em quilômetros, e nós vamos passar para metro. Observe que a primeira parte aqui, gente, 1,496, não vai mudar em nada. Olha, todas as alternativas estão do mesmo jeito. Então, nós só vamos mudar aqui na potência de 10, ok? Então, nós temos 1,496 vezes 10 elevado a 2 milhões de quilômetros. E nós vamos passar isso para metro, tá? Primeiro, gente, milhões é 10 elevado a 6, né? Porque 10 elevado a 3 é 1000, milhão, 10 elevado a 6. E agora nós temos que passar quilômetro para metro. Então, vamos lembrar, quilômetro, depois vem hectômetro, depois vem decâmetro e depois vem metro. Então, de quilômetro para metro, nós temos que andar 1, 2, 3 casas para direita. Então, 10 elevado a 3. Então, fica 1,496 vezes 10 elevado a 2, que já estava ali, vezes 10 elevado a 6, por causa dos milhões, vezes 10 elevado a 3, que tá passando para metro, né? Porque para passar para metro tem que andar 3 casas para direita. Então, vai ficar 1,496 vezes 10 elevado a, só somar os expoentes. 2 com 6, 8, 8 com 3, 11. 10 elevado a 11 metros. Então, a resposta certa é letra E. Questão número 2, do Enem. Técnicos concluem mapeamento do aquífero Guarani. O aquífero Guarani localiza-se no subterrâneo dos territórios da Argentina, do Brasil, do Uruguai, do Paraguai e do Uruguai, com extensão total de 1.200.000 quilômetros quadrados, dos quais 840.000 quilômetros quadrados estão no Brasil. O aquífero armazena cerca de 30.000 quilômetros cúbicos de água,
e é considerado um dos maiores do mundo. Na maioria das vezes em que são feitas referências à água, são usadas as unidades metro cúbico e litro, e não as unidades já descritas. Então, aqui tem quilômetro cúbico, né, gente? O que está dizendo é que normalmente a gente não representa por quilômetro cúbico, quando vai falar um volume de água, né? A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, divulgou, por exemplo, um novo reservatório, cuja capacidade de armazenagem é de 20 milhões de litros. Comparando as capacidades do Aquífero Guarani e desse novo reservatório da Sabesp, a capacidade do Aquífero Guarani é quantas vezes a capacidade do reservatório da Sabesp, né? Bom, então o reservatório, gente, vamos só anotar os dados aqui. O reservatório, ele tem 20 milhões, gente, é 10 elevado a 6, né? 20 vezes 10 elevado a 6 litros, ok? Agora nós vamos pegar o aquífero, né? E colocar também representado em litros, né? Porque aí a gente só dividir pra gente saber quantas vezes um é maior do que o outro, tá bom? Então, agora vamos falar a respeito do aquífero. O que nós temos aqui, a unidade que nós temos aqui é de 30 mil quilômetros cúbicos. 30 vezes 10 elevado a 3, né, gente? Porque é 30 mil quilômetros cúbicos. Então, nós vamos passar esse quilômetro cúbico para litro. Então, veja bem, nós temos quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico. Aí depois vem centímetro cúbico e milímetro cúbico, mas não vamos nem precisar. Porque 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Guardem isso aí, tá? Então, como eu tô querendo o valor do aquífero em litros, eu vou passar para decímetro cúbico. Então, passar para decímetro cúbico, nós vamos andar 3, 6, 9, 12 casas para direita. Então, vai ficar 30 vezes 10 elevado a 3, que é o que estava aqui, né, gente? Vezes 10 elevado a 12. Né? Olha, 3, 6, 9, 12. 10 elevado a 12. Aí, isso aqui está em litro. Então, corresponde a 30 vezes 10 elevado a 15 litros. Agora, esse valor aqui, gente, corresponde a quantas vezes esse valor aqui do reservatório? É só, aqui é 15, peraí, 15. 30 vezes 10 elevado a 15 corresponde a quantas vezes 20 vezes 10 elevado a 6? É só a gente dividir, né? Então, fica 30 vezes 10 elevado a 15 dividido por 20 vezes 10 elevado a 6. 30 dividido por 20 dá 1,5, né? Porque dá pra gente simplificar aqui por 10, olha só. 3 dividido por 2 é 1,5. 10 elevado a 15 dividido por 10 elevado a 6, potência de 10 aqui, gente. Divisão, o que a gente faz com divisão de potência de mesma base? Conserva a base e subtrai os expoentes. Nossa, esse aqui é um 9, ficou muito feio. Deixa eu consertar. Então, vai dar 1,5 vezes 10 elevado a 9. Então, a resposta certa é letra E. Questão número 3. Questão do Enem novamente. Em 2010, um caos aéreo afetou o continente europeu devido à quantidade de fumaça expelida por um vulcão na Islândia, o que levou ao cancelamento de inúmeros voos. 5 dias após o início desse caos, todo o espaço aéreo europeu acima de 6.000 metros estava liberado, com exceção do espaço aéreo da Finlândia. Então, 5 dias depois estava tudo liberado, exceto o espaço da Finlândia, né? Lá, apenas voos internacionais acima de 31 mil pés estavam liberados. Considere que 1 metro equivale a aproximadamente 3,3 pés.
Qual a diferença em pés entre as altitudes liberadas na Finlândia e no restante do continente europeu, 5 dias após o início do caos? Então, o que está querendo saber, gente? Qual que é a diferença entre 6.000 metros e 31.000 pés? E está perguntando qual que é essa diferença em pés. 31.000 pés já está em pé, ok. Agora, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que escrever os 6.000 metros em pés, né? Então, vamos ver a relação aqui, metros e pés. Tá dizendo o quê? Que 1 metro equivale a 3,3 pés. Então, 6.000 metros vão ser quantos pés? Só multiplicar cruzado aqui, né, gente? Então, x é igual a 6 vezes 3,3. Primeiro, olha, 6 vezes 3, 18, vai 1, 18 com mais 1, 19. 19,8, só que eu tenho que andar 3 casas, porque não é 6.000? Então, 3 casas vai ficar 1, 2, 3 casas. Então, isso aqui corresponde a 19.800 pés. Então, 6.000 metros são 19.800 pés. Aí, qual que é a diferença, então, gente? A diferença vai ser de 31.000 pés menos 19.800 pés. Só subtrair, né? Então, aqui vai dar 0, vai dar 2, vai dar 1 e vai dar 1. Então, a diferença é de 11.200 pés. Resposta certa, letra C. Questão número 4. Questão do Enem. O criador de uma espécie de peixe tem 7 tanques. 7 tanques. Sendo que cada tanque contém 14.600 litros de água. Nesses tanques existem, em média, 5 peixes para cada metro cúbico de água. Então, 5 peixes para cada metro cúbico. Sabe-se que cada peixe consome 1 litro de ração por semana. O criador quer construir um silo que armazenará a ração para alimentar sua criação. Qual a capacidade mínima do silo em litros para armazenar a quantidade de ração que garantirá a alimentação semanal dos peixes? Então, precisa saber quantos peixes que tem, né, gente? Porque cada peixe consome 1 litro de ração por semana. Eu quero um silo que dá para alimentar durante uma semana. Então, se eu tenho, por exemplo, 1.000 peixes, então o silo vai ter que ter 1.000 litros. Se eu tenho 50 peixes, o silo vai ter que ter 50 litros, né? Então, precisamos saber quantos peixes que tem. Então, ele tem 7 tanques. Cada tanque tem capacidade de 14.600. E são 5 peixes para cada metro cúbico. Então, quantos metros cúbicos ele tem ao todo, gente? Então, veja bem. Nós temos aqui, olha, 14.600 litros cada tanque. Litro, gente, é a mesma coisa que decímetro cúbico. Então, isso aqui corresponde a 14.600 decímetros cúbicos, ok? A quantidade de peixe é por metro cúbico. Então, vamos passar isso aqui para metro cúbico. Metro cúbico, vou andar 3 casas para a esquerda, né? Então, vai dar 14,6 metros cúbicos. Isso aqui é a capacidade de um tanque, né? Então, se eu pegar 14,6 multiplicar por 7, eu vou achar a quantidade total de metros cúbicos, né? E dividir por 5, porque são 5 peixes que dividir, não, desculpa, multiplicar por 5, porque são 5 peixes para cada metro cúbico, nós vamos achar o total de peixes, tá bom? Então, aqui é só continha mesmo, tá? Então, vamos multiplicar 14,6 por 7. 7 vezes 6, 42, vão 4. 28 com 4, 32. 7 com 3, 10. 102,6. E 102,2. Depois multiplicar por 5, né? 5 vezes 2, 10, vai 1. 10 com 11, vai 1. Desce 1 e 5. Uma casa. Opa. Peraí, deixa eu só arrumar aqui, gente. Eu quero apagar isso aqui, que ficou muito feio.
Aí. Então, vai dar 511. 511. Essa é a quantidade total de peixes. Cada peixe consome 1 litro, então serão necessários 511 litros. Resposta certa, letra A. Questão número 5. Na última década do século XX, a perda de gelo de uma das maiores geleiras do hemisfério norte foi estimada em 96 quilômetros cúbicos. Se 1 centímetro cúbico de gelo tem massa de 0,92 gramas, a massa do gelo perdido em quilogramas é... Bom, então a gente tem o total que é 96 quilômetros cúbicos. Para cada 1 centímetro cúbico, a massa é de 0,92. Então, quanto que é a massa total em quilogramas? Então, veja bem, 96 quilômetros cúbicos. Esse é o total, tá? Então, o primeiro passo aqui é o total. Primeiro passo, o que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar isso aqui em centímetro cúbico, certo? Porque eu vou saber qual que é a massa em centímetro cúbico. Então, vamos lembrar, olha, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Então, de quilômetro cúbico para centímetro cúbico, eu tenho que andar 3, 6, 9, 12, 15 casas para a direita. Então, vai dar 96 vezes 10 a 15. Não precisa ficar colocando aqui um monte de zero, né, gente? Vezes 10 a 15, porque eu tenho que andar 15 casas para a direita. Isso aqui está em centímetro cúbico, certo? Isso aqui é a quantidade de gelo em centímetro cúbico. Cada centímetro cúbico tem 0,92 gramas de massa. Então, se eu multiplicar isso aqui por 0,92, eu vou determinar qual que é a massa em gramas. Só que a questão pediu em quilogramas. Então, a gente tem que dividir por 1000, certo? Porque se está em gramas, eu quero passar para quilograma, eu tenho que andar 3 casas para a esquerda. Então, eu vou dividir por 1000. Então, veja bem, olha só o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar o 96 por 0,92. E depois, o 10 a 15 dividido por 10 a 3 dá 10 a 12, né? Então, primeiro deixa eu multiplicar aqui, ó. 96 por 0,92. 2 vezes 6, 12, vai 1. 18 com 1, 19. 9 vezes 6, 54, vão 5. 81 com 5, 86. 2, 13, vai 1, 8, 8. 2 casas, 88,32. Agora, a potência de 10, gente, é 10 elevado a 15 dividido por 10 elevado a 3. Então, vai dar 10 elevado a 12, né? Só que dá uma olhada nas alternativas. Tá vendo que não tá 88,32, tá 8,832? Então, é só a gente andar com a vírgula, né? Eu vou andar o quê? Uma casa para esquerda, ok? Uma casa para esquerda. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou aumentar um 10, né? Como se estivesse multiplicando por 10. Então, vai ficar 8,832. É como se fosse assim, ó, vezes 10 vezes 10 elevado a 12. Então, vai dar 10 elevado a 13. Resposta certa, letra B. Questão 6, questão do Enem. Alguns exames médicos requerem uma ingestão de água maior do que habitual. Por recomendação médica, antes do horário do exame, uma paciente deveria ingerir 1 copo de água de 150 mililitros a cada meia hora, durante as 10 horas que antecederiam um exame. A paciente foi a um supermercado para comprar água e verificou que havia garrafas dos seguintes tipos: garrafa do tipo 1, 0,15 litros, tipo 2, 0,30 litros, tipo 3, 0,75
litros, garrafa 4, 1,5 litros e garrafa 5, 3 litros. A paciente decidiu comprar 2 garrafas do mesmo tipo, procurando atender a recomendação médica e ainda de modo a consumir todo o líquido das 2 garrafas antes do exame. Qual o tipo de garrafa escolhida pela paciente? Então, vamos ver a quantidade de água que ela tem que tomar, né, gente? Ela tem que tomar 150 ml a cada meia hora. Isso durante 10 horas. Então, ela vai tomar 150 mililitros vezes 20, né? Porque se ela toma 150 mililitros a cada meia hora, então em 1 hora ela vai tomar 2 copos, né? 2 copos por hora. São 10 horas, então vão ser 20 copos ao todo, né? Então vai dar 15 vezes 2, 30, com mais 2 zeros. 3.000 mililitros. 3.000 mililitros, gente, é o mesmo que 3 litros. Então ela tem que comprar 3 litros. Ela comprou 2 garrafas. Então ela tem que comprar 2 garrafas de 1,5 litro, não é verdade? 2 de 1,5 litro vai dar um total de 3 litros. Então, qual que tem que ser a garrafa escolhida por ela? A garrafa do tipo 4. Resposta certa, letra D. Bom, gente, agora vamos ver as questões de aprofundamento. Questão número 1 do Enem. O hábito de comer um prato de folhas todo dia faz proezas para o corpo. Uma das formas de variar o sabor das saladas é experimentar diferentes molhos. Um molho de iogurte com mostarda contém 2 colheres de sopa de iogurte desnatado, 1 colher de sopa de mostarda, 4 colheres de sopa de água e 2 colheres de sopa de azeite. Considerando que 1 colher de sopa equivale a aproximadamente 15 mililitros, qual é o número máximo de doses desse molho que se faz utilizando 1,5 litro de azeite e mantendo a proporcionalidade das quantidades dos demais ingredientes? Então aqui, gente, a gente vai falar só do azeite, tá bom? Quantas receitas eu vou conseguir fazer com 1,5 litro de azeite? Então, de azeite, para cada receita, eu vou gastar 2 colheres. E tá dizendo que 1 colher são 15 mililitros. Então, para uma receita, eu preciso de 30 mililitros de azeite. Ah, mas os outros ingredientes? Os outros não precisa, gente, porque aqui a gente tá falando só do azeite, tá bom? Então, com 1,5 litro de azeite, quantas receitas a gente pode fazer? 1,5 litro, gente, passando para mililitro, passar para mililitro é só multiplicar por 1.000, né? Vai dar 1.500 mililitros. Então, nós vamos pegar 1.500 mililitros, que é a quantidade total de azeite, e dividir por 30 mililitros, que é a quantidade que gasta para fazer uma receita, né? Bom, vamos simplificar aqui. O 15 dividido por 3 dá 5, então aumenta o 0, então vai dar um total de 50 receitas. Não posso fazer essas medidas, esse molho, 50 vezes, né? 50 molhos iguais a esse, com essas medidas. Então, a resposta certa é letra C. Questão número 2, do Enem também. A clamídia, não sei se lê assim, gente. A clamídia, menor bactéria do mundo, mede cerca de 0,2 micrômetro. Um micrômetro equivale a milionésima parte de 1 metro. Então, nós vamos pegar 1 metro e dividir por 1 milhão, tá, gente? Porque a milésima parte, você ia dividir por 1.000. Como é a milionésima parte, você vai dividir por 1 milhão, tá bom? Para ter uma noção de como é pequena a clamídia, uma pessoa resolveu descrever o tamanho da bactéria na unidade milímetro. A medida da clamídia em milímetro é... Então, veja bem, olha só, gente, presta atenção. Ela é 0,2 micrômetro. Micrômetro é a milionésima parte do metro. Então, para passar isso aqui para metro, eu vou dividir por 1 milhão. 1 milhão é 10 elevado a 6. Aí, eu tô achando isso aqui em metro.
Só que para achar em milímetro, eu tenho que multiplicar por 1000, correto? Então, olha, para achar em metro, como é a milionésima parte, eu tenho que dividir por 1 milhão, certo? Aí, dividir por 1 milhão, achei em metro. Só que a questão tá pedindo em milímetro. De metro para milímetro, eu tenho que multiplicar por 1000. Então, eu tenho que multiplicar por 10 elevado a 3. Então, essa aqui é a medida em milímetro. Então, vai dar 0,2 vezes. Conserva a base 10 e soma os expoentes. Então, vai dar 10 elevado a menos 3. Só que observe as alternativas aqui, gente. Elas estão com 2, não está com 0,2. Então, nós vamos ter que andar uma casa para direita. Certo? Então, tem que multiplicar por 2 elevado a 10. Certinho? Então, olha, o que nós temos aqui? 0,2 vezes 10 elevado a menos 3. Se tivesse essa alternativa aqui, gente, ó, ela estaria correta, ok? Ela estaria correta. Só que não tem. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Aqui eu tô multiplicando por 10, olha, como se eu estivesse andando uma casa para direita. Então, para não alterar, eu tenho que colocar 10 elevado a menos 1 aqui, né? Por quê? Porque é como se eu estivesse dividindo 2 por 0,1, ok? Multiplicando por 0,1, dividindo por 10. E o 10 elevado a menos 3 que eu vou repetir. Então, vai dar 2 vezes 10 elevado a menos 4. Isso é em milímetro. Então, a resposta certa é letra C. Então, 0,2 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 4. Questão número 3. Em 1958, como trote para os calouros do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, um grupo de estudantes precisou medir o comprimento da ponte de Harvard, usando como padrão de medida um dos próprios estudantes, um rapaz chamado Oliver R. Smoot. Não sei se lê assim o sobrenome dele. Após horas de medição, com o estudante deitando-se no chão e levantando-se sucessivas vezes para as medidas, concluiu-se que a ponte tinha 364,4 smoots, mais ou menos uma orelha. A brincadeira fez tanto sucesso e a medição tornou-se tão popular que na década de 1980 a ponte foi reformada pela prefeitura, que encomendou blocos de concreto personalizados de 1 smoot de comprimento para a reforma, eternizando as marcações colocadas no solo, que hoje já constam até no sistema de conversão de medidas da ferramenta Google. Então, essa aqui é a medida da ponte. É como se tivesse criado uma unidade de medida aqui na época, tá, gente? Ainda mais interessante é o fato de que, alguns anos após formado, Oliver Smoot tornou-se diretor da ANSI, o Instituto Nacional Americano de Padrões, e depois presidente da ISO, a Organização Internacional para Padronização. Sabendo que, interessante mesmo, não sabia disso aqui não, sabendo que Oliver Smoot tinha 5 pés e 7 polegadas de altura na ocasião da medida, desprezando-se o erro de mais ou menos uma orelha e assumindo um pé igual a 30,5 centímetros e uma polegada 2,5 centímetros, o comprimento da ponte é de... Bom, então primeiro vamos achar a medida dele, né? Então, a medida dele vai ser de 5 pés e 7 polegadas. Cada pé 30,5 centímetros e cada polegada 2,5 centímetros. E a gente vai achar o comprimento da ponte em metros, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vou pegar 30,5 e multiplicar por 5, né? Para saber quantos centímetros que tinha aqui, porque tá em pés, né? Quantos centímetros? Então, 30,5 vezes 5. Multiplicar por 5, gente, é a mesma coisa que multiplicar por 10 e dividir por 2. Multiplicar por 10 dá 305. 305 dividido por 2 dá 152,5. Isso aqui são centímetros. Além disso, ele tinha mais 7 polegadas. Então, cada polegada é 2,5. 2,5 vezes 7 é igual a... Gente, 2,5 é 1/4 de 10. Então, vou multiplicar por 10 e dividir por 4. Multiplica 7 por 10, 70. Divide por 2, 35. Divide por 2 de novo, 17,5.
17,5 centímetros. Então, o comprimento total dele é essa soma, né? Então, o comprimento total dele vai ser 10, 5 mais 5, 10, vai 1, 3. Aqui 3, Juliana. 7 mais 2, 9. Com mais 1, 10. Vai 1. 7 e 1. 1,70. 170 centímetros é 1,70, né, gente? A medida dele, então, em metros, era de 1,70. Qual que vai ser a medida da ponte, então, gente? Nós vamos pegar 364,4 e multiplicar por 1,7. Porque é como se fosse o tamanho dele, 364,4 vezes, né? Então, 7 vezes 4, 28, vão 2, 28 com 2, 30, vão 3, 42 com 3, 45, vão 4, 21 com 4, 25. 4, 4, 6, 3. 8, 4, 9, 11, vai 1, 6. Então, eu vou andar duas casas. 619,48 metros. Esse é o comprimento da ponte. Então, a resposta certa é letra B. Última questão, gente. Questão 4 de aprofundamento. Os pontos destacados nos quadrados a seguir são pontos médios dos lados. Quantos desses quadrados têm área sombreada igual a 1/4 de sua área? Qual deles que corresponde a 1/4 da área total, né, gente? Então, olha só, aqui eu vou dividir novamente, veja bem. Observe que está colorido exatamente 1/4, que eu estou dividindo aqui o quadrado em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, olha. 8 partes iguais, e dessas 8 tem 2 partes coloridas, 2 de 8 é 1/4. Então, esse quadrado, sim, corresponde a 1/4 que está sombreado, né? Esse aqui, gente, deixa eu ver como é que eu vou dividir. Vou dividir aqui, ó, no meio aqui. E aqui, olha só. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E desses 16, tem 4 coloridos. 4 de 16 é 1/4 também. Então, também é 1/4. Esse aqui é o mesmo raciocínio desse, olha. Dividir do mesmo jeito aqui que eu tinha dividido a outra, olha. 16 espaços iguais, né? 16 triângulos iguais. Desses triângulos, desses 16, tem 4 coloridos. 4 de 16 é 1/4. E esse aqui, a gente pode dividir assim, olha. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais e 2 coloridas. 2 de 8 é 1/4. Então, esse aqui também é 1/4. Então, quantos desses quadrados tem área sombreada igual a 1/4? Os 4. 4. Resposta certa, letra E. Bom, com essa questão, então, gente, encerramos todas as questões da aula 4. Qualquer dúvida, vocês me perguntam, tá bom?